a gente vai estudar os 3 tipos de mapas, certo? Os 3 tipos aqui de como trabalhar esse planisfério, tá ok? Começando com a cilíndrica, passando pela cone e por último com a plana, também chamada de azimutal. Atenção para o termo azimutal. Vamos ver uma por uma então. A primeira, é claro que a gente vai começar pela projeção cilíndrica, que é a mais utilizada, então observe. A gente chama de tangencial, o termo matemático remete ao seguinte: tangência é onde a área do mapa mais encosta. Então, se a gente pegar uma esfera e enrolar ela com papel, né, então vamos formar aqui um cilindro no nosso querido papelzinho. O que a gente vai ter aqui? Aqui no meio ficaria a nossa esfera. A área que vai encostar na esfera, observem aqui o nosso papel, o nosso cilindro, é justamente essa área de tangência. E à medida que a gente for se afastando dessa área de tangência, observem que o papel não vai ter contato com a nossa esfera. Ou seja, é justamente a área que tem mais erros. É a área que a gente precisa corrigir matematicamente com a latitude e a longitude. Então, observem, a parte do equador é a parte que menos tem erro em qualquer mapa cilíndrico. À medida que a gente for avançando, observem na área aqui da região chamada de zona subtropical, né? A gente vai ter uma distorção já pequena e compensação lá nos polos, a distorção é gigantesca, porque a gente está bem longe de encostar no nosso cilindro, certo? Então, a linha do equador é a área tangencial do nosso mapa. A zona subtropical, a gente tem uma pequena distorção, porque a gente está próximo ainda do papel, mas os polos é onde tem a maior distorção de todas, porque a gente está bem longe das paredes do nosso cilindro, que seria o nosso papel do mapa, tá? Aqui foi justamente o que eu expliquei para vocês. Aqui justamente a área, observem, aqui está longe, né, do cilindro, então a gente consegue ter uma distorção muito maior, enquanto que aqui está literalmente encostado, a projeção é perfeita. A projeção cônica, o mesmo esquema. Observe, a gente vai botar um cone no planeta, seja em qual área que for, tá? Se tu quiser inverter o cone aqui, ó, deu uma invertida e colocou na parte equatorial. Vamos fazer o cone nesse sentido, também não vai influenciar em nada. Mas observe, a parte que o cone encosta é a parte da tangente, é a área que tem menos distorção. Enquanto que a área lá em cima ou aqui embaixo, que não está encostando, não tem tangência no globo, no nosso cilindro, na nossa esfera, é a área justamente que vai ter maior distorção. Então observem, essa área aqui que encostou, que foi a área tangencial, é essa área verde que não tem praticamente nada de erro. À medida que a gente foi se afastando dessa área, tanto para o norte quanto para o sul, observem que as distorções começaram a aumentar e aumentar drasticamente. Tanto que aqui nesse caso, a linha equador e o polo, tá tudo errado praticamente. A gente precisa fazer uma... E aí nesse caso aqui, não tem como corrigir. Tá? Nesse caso aqui não existe correção matemática. Então esses dados aqui de projeção cônica é simplesmente para estudar uma área específica. Tu vai trabalhar com um dado específico. Eu preciso trabalhar, por exemplo, com derretimento polar na área do Canadá. Bom, é justamente a área que o mapa vai ter a tangência. Ótimo. Mas o Brasil não vai aparecer claramente nesse mapa. Não me interessa o Brasil. O cara que trabalha com a projeção cônica, ele quer justamente detalhamento só daquela área. Então observem aqui, ó, justamente a área do Canadá, ó, Canadá, Estados Unidos, a parte central aqui da Europa, a região da Sibéria, isso aqui está perfeito. O polo está completamente torto e aqui no Brasil, observe, tem uma parte do Brasil que nem aparece, a parte sul que nem aparece. A área equatorial está completamente distorcida e não vai fazer diferença, porque o cara que for trabalhar com esse mapa, ele quer justamente essa informação aqui. Por isso que se utiliza esse mapa cônico, é para estudar uma determinada área específica. O resto não vai me interessar em nada. Aqui mais uma vez, né, exatamente o que eu estava falando para vocês. Observe, aqui a área tangencial, onde está essa linha pontilhada, né, que seria aqui é o círculo... Não, aqui não é círculo nenhum, é o trópico. Então a área do trópico é que está pegando a área de tangência. E à medida que a gente chegar para o polo ou perto da linha do equador, vai ocorrer essa relação com erros, certo?
E por último, o nosso mapa azimutal. Esse aqui é o mais louco de todos, é o que mais tem erro de todos, mas quando tu pega o ponto exato, ele é perfeito, gurizada. Observe, a parte central, a parte tangente dele é perfeita. Só que quando tu te afasta, automaticamente esses erros são gigantescos, certo? Como eu falei para vocês aqui, a projeção então tem um ponto de tangência bem no centro, e à medida que tu está saindo do centro, automaticamente esses erros começam a aumentar. Então aqui para vocês terem noção de como funciona, né? Então a nossa tangência nesse mapa aqui, nesse exemplo que eu estou dando, foi o polo norte, mas pode ser qualquer ponto do planeta Terra. Para quem nunca se deu conta, o símbolo da ONU é justamente um mapa azimutal, é essa imagem aqui, o símbolo da ONU, pode ir lá pesquisar. Eu sei que tu vai pesquisar, então pode ir lá, certo? E aqui botei para vocês um outro mapinha. Opa, volta! Um outro mapinha azimutal. Observe, aqui o centro é São Paulo, e à medida que tu te afasta de São Paulo, nós temos várias distorções. Olha o jeito que ficou aqui a Europa, e olha o jeito que ficou aqui a região lá do Alasca. Aqui está o Estreito de Bering, completamente distorcido, né? Aqui está a Sibéria. Olha o Japão até aparece aqui, o Japão está completamente desconfigurado no mapa, mas o cara que for estudar São Paulo, tá aqui, ó. Essa é a parte que nos interessa. Ninguém está preocupado com o Japão se tu for estudar São Paulo no mapa desse. Por isso existem essas distorções. Aqui tem um outro mapinha. Aqui é uma outra projeção que eu vou brincar com vocês no próximo vídeo. Não sai daí que eu já volto.